só, o bom filho a casa torna, eu tava morrendo de saudade daqui, então eu decidi fazer um vídeo para ti daqui. Algum dia você já parou e pensou assim, putz, eu não sei fazer absolutamente nada? Desconsiderando inclusive toda a tua trajetória, todos os seus grandes feitos, mesmo assim você se colocou em dúvida em relação a não saber fazer absolutamente nada? Pois acreditem, isso já aconteceu comigo pelo menos umas 2 vezes e foi muito forte, assim, eu me coloquei realmente em xeque quando vieram esses pensamentos. Eu não sabia nem que existia um nome para aquilo que eu estava sentindo naquele momento, né? Mas existe até um nome, inclusive até bem sugestivo, assim, bem sugestivo por sinal. Ele se chama Síndrome do Impostor, ou Síndrome da Impostora. De uma forma bem resumida, essa síndrome do impostor, ele se refere àquela pessoa que tem uma crença, aquela crença bem persistente na própria falta de inteligência, na falta de habilidades. Ela acha que ela não tem habilidade para nada, que ela não tem competência para nada. Ela está ali realmente convencida de que todo o reconhecimento que ela tiver, todos os elogios em relação às suas conquistas, tudo aquilo que vier assim para acrescentar, que ela não merece nada daquilo, né? Que atribuindo todo o sucesso dela ao acaso ou ao próprio charme, né? Se ela for uma pessoa que se achar charmosa, assim, ou então contatos, ou então qualquer outro fator externo menos a ela. Ela é incapaz verdadeiramente de internalizar ou de sentir que ela merece sucesso. Ela duvida, assim, frequentemente, né? De que ela realmente conseguirá repetir o sucesso anterior em algum momento, como se fosse sorte mesmo. Quando ela alcança o sucesso que ela estava ali pleiteando, ela sente mais alívio do que alegria, porque ela realmente não acredita nela. E esse sentimento, que eu não sabia, né, que havia esse nome para isso, essa sensação, essa bênção, é uma parte específica aí da sua crítica interior, aquela vozinha, sabe, a louca que fica falando na tua cabeça. A síndrome do impostor é uma desordem psicológica que acontece com a gente, na qual a gente não consegue nem aceitar, nem admitir as nossas conquistas. A pessoa quando está com isso aí, ela acredita que todo sucesso, todo êxito, tudo que acontece é sorte, porque alguém ajudou, por exemplo. A gente acredita que é uma fraude e que a qualquer momento alguém vai chegar e vai te mascarar, caramba. Essa expressão, inclusive, síndrome do impostor, ela foi usada pela primeira vez por uma psicóloga, Pauline Clance, eu acho que é o nome dela, no final da década de 70. Então ela se referia a essa síndrome, a um conjunto de sentimentos que vinha reunindo o medo, a dúvida, a apreensão e um ciclo de ansiedade pós-sucesso absurdo, assim. E apesar de extremamente bem sucedida, assim, né, e do alto nível de desempenho atingido em uma atividade, mesmo assim, nos negócios ou nos empreendimentos, mesmo assim, muitas pessoas ainda experimentam, né, esse tipo de sentimento de negação. Então, o que acontece? Nós acreditamos que o sucesso, ele decorre da sorte quando a gente está sentindo isso, ou então do acaso, né, ou então de uma ação divina. A gente sofre com medo das conquistas, né, que não tenham sido fruto efetivo do nosso trabalho, da nossa competência, do nosso talento. Essa síndrome, ela é muito comum entre os jovens, né, início de carreira também, ou então em pessoas que estão chegando depois dos 30, assim, que ficam naquela coisa de ficar se redescobrindo, né? Ou então, o que acontece com pessoas que são avaliadas de repente e testadas também a todo momento? Essas pessoas também sofrem muito com isso, como áreas da saúde, por exemplo. Nesse momento deve ter um monte de gente se questionando e costuma também atingir pessoas mais inseguras, né, e que internalizam mais as críticas, as falhas e tudo mais. Só que qualquer pessoa pode desenvolver essa síndrome, e em qualquer idade mesmo, sendo mais comum quando se está em uma posição de ser alvo de julgamento, né? A gente não é muito chegado a isso, né? Julgamento do desempenho, como receber de repente uma promoção no trabalho, ou então de repente estar iniciando um novo projeto. Em um momento, num churrasco que eu estava com uns amigos, eu me reuni ali no grupo das meninas e quando nós começamos a conversar, nós percebemos que todas nós, naquele grupinho, todas da mesma idade, tínhamos passado ou estávamos passando por essa fase. Foi um negócio muito engraçado. E os depoimentos de todas nós eram muito parecidos, né? Não em relação aos fatos, mas aos sentimentos. Foi uma risada só.
Aí a gente pensou, né, pô, a gente não tá louca, a gente compartilhou esse tipo de coisa. Mas o que mais me chamou a atenção, depois de que eu saí dessa nuvem de pensamentos cinza, foi o fato de eu não ter percebido ali, naquele momento, né, eu tinha esquecido o tanto que eu tinha conquistado na minha vida, o quanto eu já tinha construído na minha vida, o quanto eu tinha aprendido ali. Por que eu estava pensando daquele jeito? Eu me lembro hoje, sem nenhuma dor, porque na época eu estava me sentindo muito estranha, eu estava me sentindo muito mal, que esse meu julgamento, que essa minha crença, ela aflorou bem forte mesmo, depois de uma crescente notável no meu antigo trabalho, que quando eu parei de me alinhar ali com os meus valores, com os meus sentimentos, com os meus propósitos, tudo começou a desmoronar. Eu disse um sim onde eu deveria dizer um não e aquilo desencadeou. Foram dias bem difíceis e quando eu saí da empresa que eu trabalhava, aí é que a síndrome da impostora tomou conta de mim mesmo e aí aquilo foi um momento terrível. Eu me questionei todas as minhas capacidades, todas, não foi uma ou outra. Eu questionei todo o meu valor, eu questionei de verdade todo o meu conhecimento e eu fui incapaz de descobrir em que eu realmente era boa. E aquilo doeu muito em mim. Eu me senti muito mal mesmo. Ali eu me vi incapaz em todos os pilares da minha vida e eu precisei realmente me reconstruir aos pouquinhos. E a minha maior sede naquele momento de saber realmente quem eu sou. Então, felizmente, eu sou uma pessoa muito persistente. Então, pessoa querida, você que está me assistindo, se você já teve essa sensação de que o sucesso que você atingiu é exagerado, como se você não merecesse tudo aquilo, se você já passou por isso, de verdade, saiba que você não está sozinho nessa. Esse sentimento ele é muito mais comum do que a gente imagina. E anime-se, nessa história o único impostor que está aí é só o título. As pessoas que passam por isso, elas atingiram sucesso pelo seu conhecimento de fato e do trabalho duro que ela fez. Com as atitudes a gente pode ajudar a controlar, na verdade, esses sintomas, os sintomas dessa síndrome. Como, por exemplo, a gente pode ter um mentor ou alguém, né, uma pessoa que seja mais experiente, que seja mais confiável, para quem a gente possa pedir realmente opinião, pedir ajuda, pedir conselhos sinceros, né? Compartilhar aí as nossas inquietações ou nossas angústias com um amigo. A gente pode também aceitar os nossos próprios defeitos e as nossas qualidades e a gente pode evitar se comparar às outras pessoas. A gente tem que respeitar as nossas próprias limitações, né? A gente não tem que estabelecer metas que não sejam alcançáveis nunca ou compromissos que a gente não possa cumprir de alguma forma. A gente precisa também aceitar que as falhas, elas acontecem a qualquer pessoa e procurar aprender com essas falhas. Outra coisa que é bacana é a gente ter um trabalho que a gente goste, que venha proporcionar aí uma motivação correta, proporcionar a satisfação. E a gente tem que também entender que a gente tem que ser capaz de aliviar o nosso estresse, a nossa ansiedade, né? Alguma coisa que faça melhorar a nossa autoestima, que promova aí o nosso autoconhecimento, de repente fazer uma yoga, uma meditação, um exercício físico, cantar na frente da televisão, investir aí um pouquinho de um momento de lazer, né? Também é muito útil para que você possa lidar com esse tipo de coisa, lidar com essa alteração psicológica que a gente tem. E aí, se você quiser mais dicas de como combater aí situações de estresse, de ansiedade, essas coisas todas, a gente vai conversando sempre sobre esses assuntos que são de desenvolvimento humano, que são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente realmente precisa se olhar de uma forma diferente, que a gente precisa entender que nós somos seres humanos e que a gente não precisa ser perfeito. A única coisa que a gente precisa é saber lidar com esse tipo de coisa para quando acontecer, se não acontecer, ótimo, mas se acontecer com alguém que esteja do nosso lado, alguém que seja importante pra gente, se isso acontecer, eu saber que eu sei lidar com isso. Eu sou um ser humano normal. Eu tenho metas, eu tenho coisas para cumprir. Às vezes não vai dar certo e ok. Muitas vezes vai dar certo. Se não deu certo ainda, porque eu estou focando no lugar errado, eu preciso ir atrás daquilo que eu realmente quero, mas eu preciso estar alinhada com aquela pessoa que eu sou, com os meus valores, com os meus sentimentos. E quando a gente faz isso, a única coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a gente está aí para errar também, né? A gente precisa saber que a gente vai ter altos e baixos, mas eu preciso saber que o caminho, ele é uma caminhada. Não sei se vocês já viram um post do Instagram que ele mostra aí
como eu gostaria que fosse, né, uma linha bem reta assim, e o outro um monte de obstáculos, um monte de coisa no meio do caminho, a nossa vida vai ser sempre assim. Então, quando esse tipo de sentimento, quando a síndrome do impostor baixar em você, para, respira, vê o que a Gleucha falou aí nesse vídeo, o que a gente precisa fazer, quais são as coisas que a gente precisa procurar e segue em frente. Você não é o único a passar por esse tipo de coisa, mas você pode não ficar com esses pensamentos por muito tempo, se você souber onde buscar ajuda. Tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho com a tua vida. Se você tiver outros assuntos que você gostaria que eu falasse aqui pra você, que eu trouxesse dicas pra você, que eu levantasse, né, esse tipo de assunto, fica à vontade. Vai ser um prazer te ajudar.